aqui mais uma vez, nessa noite, para uma performance também diferente das demais. Queremos cumprimentar com muita alegria o pastor Adriano e a sua linda Ivaneide, que está ali, né? Sua namorada, hoje que é o segundo dia do culto da família, da campanha de oração em prol da família, né? Eu até fiz a confusão de palavras, eu disse a Celeste, é o seminário da família, e aí ela trouxe ontem uns slides, né? Mas chegou em casa me dando carão, dizendo, é uma campanha, você disse que era um seminário, mas graças a Deus por isso, e eu louvo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para falarmos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Há uns 15 dias atrás eu conversava com o pastor Martim e dizia para ele que sinto uma grande vocação em trabalhar com família. Estamos trabalhando na capelania carcerária, primeiro porque sentimos o chamado de Deus, segundo por obediência à convocação que Ele nos fez. Mas a gente tem feito um trabalho muito grande, Deus tem nos dado graça, e a gente tem trabalhado muito com família em todas as instâncias. Observei que hoje à noite o trabalho está sobre a ótica da mocidade, vi muitos jovens trabalhando, dirigindo, e o departamento com muito esforço. E aí eu preparei aqui uma palavra, mas me lembrei de um tema que dá para a gente trabalhar nessa noite, voltado para todos nós, né? A gente sabe da dificuldade de muitas pessoas virem para a igreja durante a semana, mas é importante que a cada dia a gente vá colocando o costume de vir para a igreja ao lado do esposo, ao lado do marido, ao lado da esposa, ao lado dos pais. Mas como isso é possível, pastor, se meu pai, minha mãe, meu marido não é crente? Aí a gente começa a orar por eles. É por isso que a gente faz uma campanha para Jesus salvar, para Jesus transformar e para Jesus trazer para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Eu vou fazer duas leituras para que a gente possa compreender bem o assunto desta noite. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Noé. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. Amém? Aí eu queria que você desse uma carreirinha aí e fosse para Isaías capítulo 40, versículo 29, que diz assim: faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fadiga. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos tentar trazer para o nosso contexto, e eu queria que você prestasse bastante atenção, dado ao público, a gente vai tentar trazer uma palavra bem eclética para todos nós. Eu queria que você prestasse bastante atenção, observando a orientação do pastor. Alguns jovens ali parece que não viram bem, ainda estão conversando, né? A gente às vezes diz que é mulher que conversa, mas às vezes é o menino que conversa mais, né? Depois eu vou trazer uma palavra aqui sobre as irmãs, viu? Mas a palavra do Senhor, ela trata aqui a respeito da salvação de uma família, a família de Noé. Deus chega no meio de uma geração corrompida e Ele diz: eu vou destruir a terra, porque eu não encontro ninguém na terra
que mereça viver. Então, de repente, Deus resolve destruir tudo, e olhando para a terra, Ele diz: vem Noé. E ele é chamado a atenção de Deus pelas atitudes de Noé. Ele vai a Noé e dá uma orientação: Noé, construa uma arca. Eu imagino que isso é algo que talvez aos dias de hoje você diga: mas é uma coisa tão natural. Mas você sabia que naquela época não chovia? Deus diz a Noé: construa a arca porque eu vou fazer chover. Mas naquela época nunca tinha chovido na terra. Era um orvalho que surgia do chão, subia e regava a terra. Então, às vezes, Deus pede para a gente fazer o absurdo. Às vezes, Deus pede para a gente fazer algo inimaginável. Às vezes, Ele pede para a gente fazer alguma coisa que ninguém espera. E a gente observa na leitura que nós fizemos no capítulo 7, que Deus, ao final de tudo, Ele diz a Noé: entra tu e a tua família. Aleluia. Noé conseguiu aquilo que é o sonho de todo obreiro, é o sonho de todo crente: ver a sua família na obra do Senhor. O sonho de todo crente é esse. Eu confesso a vocês que não é inveja, mas é um sentimento que eu olho às vezes e eu aspiro. Eu acho muito bonito quando às vezes a gente chega numa igreja e aí tem 15 pessoas, 20 pessoas de uma família. A gente pergunta aqui: quem é da família de fulano de tal? Aí aquela ruma de gente. Tem pastor que diz assim: é perigoso porque a família quer mandar na igreja. Às vezes acontece isso. Mas quando a família é crente, ela é obediente. E eu acho muito bonito. Me alegro em ver marido, esposa, filhos, netos. Porque uma das coisas mais difíceis é os filhos congregarem aonde os pais congregam. Me perdoem os pais, aqui foi chamado os homens na frente, outro foi chamado as mulheres. Mas aos pais, é muito difícil aos pais dar exemplo aos seus filhos. É muito difícil, porque a gente vem para a igreja, canta, louva, prega, às vezes salta, fala em línguas, mas no caminho de casa, a gente já vai reclamando da igreja. E os filhos vão ouvindo tudo isso. Então, Noé recebeu o seu prêmio, porque quando Deus disse: construa uma arca, eu não estava lá, mas me permita devanear um pouquinho. Noé estava construindo a arca, e a sua esposa vinha trazer um suco, vinha trazer um chá, vinha trazer um café. Se fosse da qualidade da minha, vinha trazer um martelo, um saco de prego e ajudar também. Porque Celeste é desse jeito. Se eu estiver carregando peso, ela carrega também. Um dia desse eu inventei de fazer uma calçadinha lá na casa de praia da gente. E quando eu pensei que não, meu servente era ela. Ela estava lá virando o traço e trazendo a massa para mim. Então, e ali foi uma tarde muito boa entre nós dois, construindo aquilo ali. E guardou na nossa memória. Não ficou tão retinho não. Mas justamente o torto é que mostra que mesmo que o casamento tem alguma coisa assim que não seja perfeita, mas é um projeto de Deus. Então, Noé, ele estava trabalhando e seus filhos estavam com ele também. O prêmio que eles ganharam era porque estavam ajudando o pai, carregando madeira, quem sabe fixando as tábuas. É interessante que quando Deus manda Noé construir a arca, aí imagine o custo. Mas Noé não perguntou de onde vinha toda a madeira. Noé não contabilizou quantos trabalhadores ele ia ter para ajudar. Porque quando Deus nos dá um alvo, a gente precisa prosseguir sem desanimar. Por isso que eu fui para Isaías.
Porque a Bíblia diz que Ele multiplica a força a quem não tem nenhum vigor. Aleluia. A Bíblia diz que Ele dá força, esforço e renovo ao cansado. Então, o casamento, ele é semelhante ao arremeter de uma águia. Quando a águia, ela dá aquela arremetida na hora da caça, ela estabelece algumas coisas que para nós é importante e dentro da nossa família precisa ser trabalhado. Primeiro, eu preciso ter uma meta. Eu, como ser humano, claro, se o ser humano ele vive sem fé, ele é sem futuro. Quem é sem fé é sem futuro. Porque se você não acredita em nada do amanhã, você não vai fazer nada para o amanhã. Então, às vezes é muito comum, como eu estou vendo aqui no público bem jovem, deixa eu dizer isso aqui para vocês. É muito comum vocês jovens serem guardados e muito bem guardados dentro da igreja, sem nenhum estímulo ao crescimento pessoal e profissional. E não é difícil, quando chega a determinada idade, 17, 18 anos, com sorte 20 anos, aí casam-se apressadamente, sem o devido preparo, e ao invés de serem suportes de dízimo e oferta para a igreja, vão para a fila do sacolão. Por que isso? Porque foram preparados para adorar a Deus, mas não foram preparados para viver a vida que Deus quer que vocês vivam. Nós precisamos ter uma meta na nossa vida. O que eu quero fazer? O que eu quero ser na minha vida? Como eu devo ser no final de 2015? Será que no final de 2015 eu tenho que estar com esse mesmo cabelo moicano, com as orelhas grandes, parece um preá? Tem um menino aí que bota os cabelos assim, raspados de lado, e bota o negócio para cima, fica só aquelas orelhas, ele acha que é bonito ser feio. Será que eu quero no final do ano de 2015 estar do mesmo jeito, sentado no conjunto da igreja, sem ter nenhuma meta? Será que todo retiro de mocidade, o irmão Gutenberg, o irmão Alain e os demais irmãos da mocidade tem que estar fazendo uma campanha, uma vaquinha, um sorteio, pedindo ajuda para pagar a minha passagem, meu passaporte do retiro? Por que eu não tenho uma meta na minha vida? Ter uma família é uma meta. Nós vivemos num mundo onde as pessoas agora ensinam assim: a criança não deve trabalhar, o pré-adolescente não deve trabalhar, você só pode trabalhar a partir dos 16 anos. Mas até os 16 anos, os meninos gostam de passear, gostam de ir ao shopping, gostam de ir ao cinema, alguns gostam de uma camiseta de marca. E as meninas nem se falam, porque por mais que a gente diga que não, mas todas elas gostam de ter pelo menos um batom escondido, uma maquiagemzinha leve, e tudo isso é custo. Então, já que você gosta de viver, é preciso que você aprenda a viver. E para isso é necessário que nessa noite seja pontual na sua vida. Como eu quero estar no final de 2015? Que posição eu quero estar? Quem eu quero ser? Então, eu estabeleço metas para a minha vida. Se eu fosse um jovem hoje, eu pensaria no final do ano estar pelo menos com uma bicicleta. Como o lançamento já saiu, um Galaxy 5. Um S3 no mínimo. Já era para passar vergonha. Tem que ser pelo menos um S5. Né? Tablet ninguém usa mais. O meu celular tem que ser um Android, que eu possa ter um Zap, que eu possa ter um Imo. Essas são metas que a gente pode estabelecer para a nossa vida. Pode estabelecer. Como cristão, você pode deixar para fazer um comentário depois, quando sair da igreja. A palavra sai daqui agora. Como cristão,
Eu preciso estabelecer também uma meta. O que eu quero ser no final do ano? Eu acho muito bonito esses homens sentados no ministério aqui, de gravata, de camisa social. Eu quero isso para mim? Eu posso ser um jovem no ministério? Eu posso ser um jovem, me permite um comentário, como o Alain, um jovem senhor que está ali com a camisa, com a gravata? Eu quero isso para mim? O que eu devo fazer para chegar ali? Para que eu seja um pregador, como eu devo me exercitar? Observe que eu estou trazendo um ponto prático, espiritual, para mostrar como você deve se portar. Uma vida que não tem meta é uma vida que não merece ser vivida. Uma vida onde você não espera colher nada, você não planta nada. Nós precisamos aprender a plantar e saber o que nós queremos colher. Se eu quero chupar manga, eu vou ter que esperar pelo menos 4, 5 anos para que um pé de manga comece a dar fruto. Mas se eu quero comer uma folha de alface, em 2 meses eu vou ter uma folha de alface. Aí me permita, se eu quiser ser um médico, um advogado, um professor, eu sei que a profissão é bem diferente, mas eu preciso dedicar 4, 5 anos de estudo. Agora, se eu quiser ser um motorista, um cobrador, um porteiro, eu posso fazer um curso de vigilância de 6 meses. Eu posso tirar minha carteira de habilitação em 6 meses. Então, eu preciso ter uma meta. Noé, quando Deus ele deu uma missão para Noé, Noé absorveu aquela missão, ele e a sua família, e disse: eu vou executar a missão. E Deus está falando com você nessa noite. Eu já vim aqui, você sabe que eu sou pentecostal, mas hoje eu vim trazer um estudo para você sobre a sua vida pessoal e familiar. Qual é a missão que Deus te deu? Você já parou para pensar? O que Deus quer para mim? A minha meta é ganhar o meu marido, ou ganhar o meu pai, ou a minha mãe para Jesus. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Me permite uma pergunta mais atrevida para lhe incomodar e para quem sabe você lhe manchar até aquele carisma que você tinha por mim. Você já desistiu do seu marido? Você já desistiu do seu pai, da sua mãe, do seu irmão? Porque você pregou uma vez, e a primeira vez que você pregou, ele fez riso na sua cara, ele zombou de você, me permite uma linguagem mais pesada, você fez papel de palhaço, e aí você ficou com vergonha e não quis mais pregar. Agora, quando Noé começou a construir a arca, o que a Bíblia diz que as pessoas faziam com ele? Zombavam dele. Deus te deu uma arca para construir. É a salvação. E as pessoas vão zombar de você. Vão dizer que seu negócio agora é só igreja. Vão dizer que seu negócio agora é só ser crente. Vão dizer que seu negócio agora é só Bíblia. As mocinhas aqui, como é o nome do grupo, vão dizer que seu negócio agora é só degrau, né? É só canto do degrau. É só sublime louvor. É só ensaio igreja, ensaio igreja, ensaio igreja. Você agora só quer saber de pastor? E aí você ficou com vergonha. Mas se Noé tivesse ficado com vergonha e não tivesse construído a arca, ele não tinha entrado na arca. Então é preciso a gente enfrentar primeiro a nossa vergonha. A Bíblia diz: tu tens fé, tenha em ti mesmo. Porque se você não tiver fé em você mesmo, quem é que vai ter? Aleluia. Eu preciso acreditar em mim mesmo. Me permita, o Brasil foi um país colonizado por católicos. Os americanos foram um país colonizado pelos ingleses, que eram protestantes. Então você já viu a diferença quando você encontra um americano e quando você encontra um brasileiro? O americano, onde ele chega, ele entra nos cantos de cabeça erguida. Ele entra assim: hello!
How are you? O brasileiro, quando ele entra no canto, aí ele já entra assim. Né? O crente, quando um jovem crente brasileiro chega aqui e faz: ei, mas é porque eu estou com vergonha. A gente entra com a insegurança, porque nós fomos preparados a voar como águia. Nós não fomos preparados para crer no Deus do impossível. Nós não fomos preparados para confiar no Deus da nossa salvação. A convicção de Noé ao construir a arca era uma convicção que permitia: pode zombar, pode jogar pedra, pode até desmanchar o serviço que eu fiz um dia, no outro eu faço de novo, porque eu creio no Deus que me chamou. É preciso que você tenha uma estratégia de vida. Você tem que aprender a sobreviver. Você precisa aprender. Me permita, são alguns pontos que eu anotei aqui, que uma família convive no dia a dia. Quando você quer uma onça de papai, o que você faz? Quando a irmã quer um peixe do marido, uma notinha de 100, a onça é 50, né? O que você faz quando quer vintinho? Não alisa, não conversa, não adula? É ou não? Por que você não faz isso para trazer na igreja? Eita! Quando você quer um sofá, quando você quer um armário de cozinha, quando você quer uma geladeira nova, tudo isso exige estratégia. Hoje a palavra é para incomodar. Você precisa traçar uma estratégia para trazer sua família para Jesus. Tem que ter. Você tem que pensar em alguma coisa para convidar ele ou ela. Porque se Jesus voltar, você vai entrar na arca sozinho. Meu Deus, e que amor é esse? Que a senhora está vivendo, ou você está vivendo, do dinheiro do seu pai, do seu marido, e não quer a salvação dele. Mas eu já tentei, pastor, tente de novo. Mas eu já pedi, peça de novo. Mas ele zomba de mim, insista. Porque como a águia que nós lemos aqui, você tem que ter um foco. Qual é o seu foco? Se lembre que no início eu falei que você precisava ter uma meta de vida para poder trazer para o nosso contexto da arca. E agora me permita dar mais um passeio por essa passarela, dizendo que você precisa ter um foco no seu dia a dia. Em que está focada a sua vida? Em que? Me permita uma história. Jesus estava com seus discípulos e ele disse para eles: entrem no barco e vá para outra margem. E ele despediu a multidão e foi orar. Depois de orar, já era quarta vigília da noite, em meio a uma tempestade, Jesus vem caminhando por cima das águas. Os seus discípulos estavam no barco. Eles estavam com medo. O barco balançava de um lado para o outro. As ondas encapelavam como se tentassem naufragar o barco. De repente eles olham para o mar e vê aquela sombra. Eles temem pensando: é um fantasma. Aí Jesus diz assim: não temas, sou eu. Moça, rapaz, garoto, novo convertido, minha irmã, meu irmão, meus irmãos do ministério, dentro daquele barco estavam aqueles homens que acostumaram-se a ver Jesus fazer milagre. E quando Jesus disse: sou eu, teve um atrevido, um
Ele disse: Senhor, se és tu, eu quero ir ter contigo. Quem foi esse? Pedro. Agora, por que Pedro disse isso? Por quê? Certamente Pedro, ele lembrou-se daquele dia em que ele passou a noite pescando, nada conseguiu pegar. No amanhecer do dia ele lavava e remendava as redes, e aí aparece aquele homem que ele não sabia nem quem era, vinha caminhando pela beira da praia, sobe no barco dele, se senta e começa a pregar. E a Bíblia diz que Jesus pregou. Quando Jesus terminou de pregar, olhou para ele e disse: ei, lance a sua rede. Presta atenção. Pedro lembrou-se de tudo isso. E lembrou-se da resposta que ele disse ao mestre: Mestre, passamos a noite toda e nada pescamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Essa foi a experiência de Pedro com Jesus. Quem aqui já teve uma experiência com Jesus? Quem já teve? Vixe, como tem pouca gente na mocidade, ninguém teve uma experiência com Jesus. Quem já teve, levanta a sua mão assim: eu creio em Jesus. Jesus se apresentou a Pedro daquela forma. E aí Pedro, ele pensou assim: se esse aí que está em cima das águas foi aquele que multiplicou os peixes, foi aquele que mesmo eu ter passado a noite sem pescar, peraí, Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. Né? Diferença, né? Se o pastor Adriano chegar aqui e disser: meu irmão, bote mais agudo aí no microfone, aí o rapaz operador disse: não, o senhor é pastor, quem mexe aqui sou eu. Né? Você já conseguiu dizer para o dentista como é que ele faz a obturação no seu dente? Ou se presta para arrancar? Um pintor pode dizer ao engenheiro como é que se constrói um prédio? Aí Pedro olha e diz: não, peraí, Jesus, tu és carpinteiro, eu sou pescador. Eu pesquei a noite todinha e não veio nada, mas sob a tua palavra. Pedro lembrou-se disso. É necessário, vou de novo chamar a sua atenção, moço, moça, cada um que está aqui nessa noite, é necessário que no seu dia a dia você se lembre da sua primeira experiência com Jesus. Porque foi com base nessa primeira experiência que Pedro disse: se esse aí é aquele que eu vi multiplicar os peixes, se esse aí é aquele que mandou eu lançar a rede, então eu quero ir contigo ter em cima das águas. Só salta do barco quem tem experiência com Jesus. Só tem coragem de descer do barco quem tem experiência com Jesus. Só tem a ousadia de pular sobre as águas sem medo de afundar quem já experimentou o milagre de Jesus. Portanto, não é só suficiente você estar dentro da igreja. É necessário que você tenha aceitado a Jesus e ter nascido de novo. Se você não teve experiência, eu estou falando para quem não está entendendo. Eu me lembro que eu estava terminando meu curso de matemática e eu fui para uma disciplina chamada Cálculo 3. E o professor chegou com o nome de uns assuntos chamados derivada e integral. Era uma letra que representava um número, que representava uma quantidade de números, mas que não deixava de ser uma letra. Era uma incógnita. Ou ainda tinha um nome mais complexo ainda, variável. Ou seja, ela não tinha representação. Para mim entender isso é difícil. Então, se você não teve uma experiência com Jesus, você não está entendendo nada do que eu estou dizendo aqui. Porque eu estou falando sobre milagre e poder de Deus. E só tem quem um dia aceitou